Olá, meus caros alunos. Nessa videoaula eu vou trazer para vocês outro exemplo de como que acontece o processo de clonagem de DNA, tá? No método clássico. Eu não quis trazê-lo na última aula porque ela está ficando muito grande, então assim, para não ficar muito cansativo, na verdade ela ficou muito grande, então assim, para não ficar demasiadamente extensa, eu resolvi trazer esse exemplo nessa videoaula de agora, ok? Então aqui a gente vai falar um pouquinho sobre processo de clonagem utilizando o cromossomo artificial bacteriano, tá? O BAC. Tá? Esse vetor, pessoal, ele não tem muito segredo, não. Ele não é muito diferente do que a gente viu na última aula. Ele é um plasmídio relativamente simples, porém ele foi desenvolvido com características especiais para conseguir permitir a clonagem de segmentos de interesses mais longos, ok? Então aqui nessa figura aqui, olha o tamanho desse grande fragmento de DNA aqui que a gente quer clonar, o nosso fragmento, nosso inserto. Ele é bem grandão, certo? Então o BAC, na verdade, ele tem aqui as características que vão permitir o processo de clonagem molecular, porém aqui a gente tem um segmento muito longo. Ok? Então, quando a gente insere esse grande fragmento de DNA aqui, o plasmídio ele toma uma característica tão grande que ele fica sendo considerado como se fosse um cromossomo. Ok? Por isso que eles são chamados de cromossomos artificiais bacterianos. Não pelo plasmídio em si, mas sim pelo tamanho que vai ser gerado no final. Tá? Ok? No DNA recombinante final. Beleza? Então, nesse exemplo aqui, esse BAC apresentado, ele vai ter ele vai ser então um plasmídio, ok? Ele vai ter aqui o seu sítio de clonagem, ele vai ter aqui um sítio onde a gente vai ter o local onde a endonuclease de restrição vai atuar, tá? Aqui em vermelhinho. Dentro desse sítio de clonagem aqui, ele tem um gene. Na verdade, o sítio ele fica localizado num gene responsável pela síntese de uma enzima da beta-lactosidase, esse gene aqui chamado de LAC-Z, ok? E além desse gene, ele vai ter aqui um sítio que vai conferir a resistência ao cloranfenicol, ok? Assim como a gente viu lá na última aula, a gente também tem aqui um gene que vai conferir resistência a um antibiótico e também para que seja considerado um vetor de clonagem, ele tem que ter aqui sua origem de replicação. Ok? Além desses genes aqui, a gente também tem aqui um par de gene chamado que vai caracterizar esse plasmídio aqui como um plasmídio F, que vai simplesmente auxiliar aqui na distribuição dos plasmídios nas células filhas durante o processo de divisão celular. Ok? Beleza? Então vamos ver como é que isso aqui funciona. Esse vetor, então como eu acabei de mostrar para vocês, ele vai ter marcadores tanto de seleção quanto de triagem. Tá? Então aqui o marcador de seleção vai ser o próprio gene responsável pela conferência à resistência ao cloranfenicol. Tá? Já o de triagem vai ser o gene que é responsável pela síntese da enzima beta-lactosidase. Ok? Então vamos ver como é que isso aqui funciona. Então a gente já viu grosso como é que é o processo de clonagem na última aula, que eu vou passar de maneira mais resumida, tá? Então aqui a gente tem a atuação da endonuclease de restrição que vai quebrar aqui, que olha o sítio específico. Nesse caso aqui ele está localizado dentro desse gene aqui, tá? Aqui em vermelhinho. E essa mesma endonuclease de restrição foi utilizada para gerar esse grande fragmento de DNA aqui. Tá? Então essas extremidades aqui do fragmento de interesse quanto do plasmídio, elas são complementares. Tá? Ao serem misturadas juntos aqui com o auxílio de uma DNA ligase, a gente consegue inserir esse fragmento de DNA ao plasmídio, gerando BAC recombinante. Ok? Ao invés da gente chamar de plasmídio, porque o plasmídio é uma molécula pequena, né? Aqui a gente chama de BAC por ter essa característica grande aí, semelhante a um cromossomo, por isso chamado de cromossomo artificial bacteriano. Beleza? O que a gente tem que prestar atenção aqui? O DNA recombinante, se for se o que foi gerado aqui foi um DNA recombinante, o fragmento que foi inserido, ele foi inserido dentro do gene responsável pela síntese da beta-lactosidase, de modo que esse gene ele foi interrompido, beleza? Então, a célula que contém o DNA recombinante, nenhuma beta-lactosidase vai ser produzida.
ok? Então, o DNA recombinante interrompeu aquele gene e nesse processo de interrupção, a beta-galactosidase, ela para de ser produzida, ok? Agora, se eu conseguir, se no processo de transformação eu inserir o plasmídio sem o DNA recombinante, ela continua produzindo a beta-galactosidase. Ficou claro? Ou seja, o DNA recombinante não produz beta-galactosidase. O DNA sem o material inserido, o gene, no processo de religação aqui pela DNA ligase, ele retorna aqui com o gene intacto para a beta-galactosidase e ele vai conseguir produzir essa enzima, beleza? Então aqui o que acontece, o que a gente vai fazer de agora para frente? Depois de formado aqui o DNA recombinante, a gente vai transformar a célula, nesse exemplo que foi colocado no método de eletroporação, ou seja, uma carga elétrica que vai gerar poros ali na célula hospedeira, e aquela hospedeira, ao ser gerados poros, vai permitir a entrada do DNA. Pode ser ele recombinante ou pode ser aqui o vetor sem ser transformado, tá? Então, essas células aqui, elas vão ser submetidas a um processo de triagem e identificação, tá? Aqui agora já é até mais simples de se fazer em relação à aula passada. Como é que a gente vai selecionar? Primeiro, a gente vai colocar aqui uma placa que contenha cloranfenicol, tá? O cloranfenicol está presente aqui tanto no DNA recombinante quanto nele não recombinante. Então, aqui, que olha, todas as células que foram transformadas, ou seja, que a gente conseguiu colocar ou o plasmídio ou o DNA recombinante dentro dela, ela vai conseguir crescer nessa placa, tá? Então, células que não foram transformadas, ou seja, células que a gente não conseguiu colocar DNA nenhum lá dentro, seja ele o plasmídio ou seja ele recombinante, ela não cresce nessa placa. Ok? Por quê? Porque somente aquelas que tiverem a resistência ao cloranfenicol que vão conseguir crescer nessas placas. Beleza? Tranquilo, né? Além do cloranfenicol, esse meio ele deve conter uma substância aqui, uma molécula que inicialmente ela é incolor, chamada aqui, que olha, é uma galactose transformada. Ela tem aqui um radical aqui, que quando ele está ligado numa molécula de galactose, no açúcar galactose, ela é incolor. E quando essa ligação ela é rompida, ok? Quando ela é hidrolisada pela galactosidase, pela beta-galactosidase, a colônia ela fica azul, ok? Então, quando esse componente aqui ele sofre hidrólise, ele gera um componente azul, beleza? Quando que isso vai acontecer? Aí que vem o pulo do gato aqui, que olha... Prestem atenção aqui comigo. Células que cresceram aqui, todas elas possuem o DNA que a gente inseriu nela, ok? Então pode ser ele o original, o vetor original, sem a inserção do fragmento de interesse, ou pode ser o BAC recombinante. O BAC recombinante interrompeu o gene que sintetiza a beta-galactosidase, ok? Então vocês concordam comigo que a colônia que crescer aqui e não hidrolisar a X-galactose, ela vai permanecer branca. Significa que as colônias brancas contêm o BAC recombinante. Ficou claro? As que estão em azul, significa que não teve a inserção do fragmento de interesse. Ou seja, o gene permaneceu intacto de produção da beta-galactosidase. Então, as colônias em azul significa que eu inseri isso aqui, ó, o plasmídio sem o fragmento de interesse. Ela conseguiu produzir a beta-galactosidase. Ao produzir a beta-galactosidase, ela hidrolisou esse componente aqui, gerando a coloração azul na sua colônia. Resumindo, bactérias que têm o BAC recombinante, elas são brancas. Essa daqui, essa daqui de cima. As que estão em azuis significa que elas não foram inseridas com o BAC recombinante. Elas tiveram a inserção do plasmídio sem o fragmento de interesse. Ficou claro isso daqui? Beleza, né? Então aqui esse exemplo é mais mesmo para poder a gente reforçar o que a gente aprendeu na última aula, tá ok? Nas próximas aulas a gente vai ver como é que funciona então o processo de clonagem utilizando o PCR. A gente vai falar dos vetores também de expressão, ou seja, até aqui a gente está falando de clonagem, mas até agora a gente não expressou nada desses genes que a gente
está trabalhando. E a gente também vai falar de técnicas de sequenciamento de DNA, ok? Beleza? Então vou ficar aguardando vocês nas nossas próximas videoaulas.